E aí galera do Conexão, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre oração e temos uma atividade bem legal prevista para hoje, né? E eu quero trazer aí alguma reflexão para nós sobre oração e também algum apoio, assim, para que a gente também possa, de repente, ter algumas opções e instruções e orientações de como que a gente poderia fazer também a nossa oração, né? Às vezes a gente tem dificuldade de orar e a gente não sabe muito bem como fazer isso. Então eu quero trazer aqui também nesse vídeo aí algumas sugestões bem legais. Beleza? Então eu espero que vocês estejam bem, tá bom? Ali nas casas de vocês, também com os familiares. E a gente está com muita vontade de ter os nossos encontros de volta. Sei que vocês também aí têm vontade de estar juntos de novo, né? E a gente ter esse tempo bem especial que a gente tem aqui na comunidade. E eu quero saudar aliás, não, mas trazer o texto, que é o texto de reflexão também desse vídeo, que é o texto de Mateus 6, versículos 5 até o 8, quando Jesus diz, né, no Sermão do Monte, é um sermão que Jesus contou, lá de Mateus 5 até 7, 8, e ali naquele Sermão do Monte ele dá uma série de orientações e fala a respeito do reino de Deus e está ensinando os seus discípulos. Ele vai falar lá como que se deve orar. Ele diz assim, e quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Jesus aqui está criticando os hipócritas que nas sinagogas oravam de pé, no canto das praças para serem vistos. Hipócrita é um termo que vem do grego, que justamente é um termo do teatro, né? Que é aquele que atua, que finge ser uma coisa que não é. Então Jesus está criticando aqueles que em voz alta lá ficavam orando para aparecer na sinagoga e nos cantos das praças, mas eles faziam isso só para serem vistos, né? Hoje em dia a gente também tem gente assim que publicamente finge uma fé que não existe, e Jesus aqui chama eles de hipócritas, que é um termo bem duro, na verdade. E aí ele diz assim, em vez disso, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Pois é, esse texto depois ele vai, na verdade, falar, e Jesus vai dizer ali que a oração é algo muito mais íntimo e pessoal, que eu posso fazer isso em secreto do que algo público. Não significa que a gente não possa orar na igreja em voz alta, não é isso. Mas Jesus está dizendo que a oração ela transcende esses momentos e ela tem a ver com um estilo de vida e um relacionamento que a gente tem com Deus o dia todo. Por isso, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que a oração ela é relacionamento. Ou seja, na oração eu me relaciono com Deus. É como se fosse um relacionamento de um pai com um filho. Não há nada mais cruel do que quando um pai e um filho, uma mãe e um filho, eles agora não têm mais diálogo um com o outro, porque dói nos dois lados, por mais que o orgulho às vezes diga que não. É cruel se a gente não pode conversar e não pode dialogar e se relacionar. Então, em primeiro lugar, a oração é relacionamento, por isso que a gente ora, né? Depois Jesus diz, olha, Deus já sabe o que vocês têm necessidade antes mesmo que vocês peçam. E de repente a pergunta é, então por que eu preciso pedir se ele já sabe? É a questão do relacionamento. É importante para o pai que ouça do seu filho o que seu filho está precisando e aquilo que ele tem necessidade, porque isso tem um aspecto relacional. Deus, como pai, ele sempre quer se relacionar conosco. Isso é o primeiro ponto. Em segundo lugar, nós oramos porque essa é uma marca do cristão. É uma marca de todos aqueles que eram servos de Deus, né? Nos apóstolos nós percebíamos essa oração constante, em Jesus a gente percebia isso lá nos profetas no Antigo Testamento, nos pais, enfim, as pessoas ali que eram usadas por Deus, elas tinham oração constante e constantemente estavam com Deus nesse falar com Ele
diariamente, né? E isso então é algo que nós também somos chamados a fazer. E não existe uma receita pronta para a gente fazer. A gente ouviu no texto ali, olha, entra no teu quarto e em secreto tu oras. Esse é um jeito de a gente fazer. Mas enquanto vocês ali nos lares de vocês agora estão ali lavando a louça para o pai e para a mãe, enquanto vocês estão varrendo a casa, enquanto vocês estão de repente ajudando os pais de vocês nos afazeres, enquanto vocês ouvem música, né? E também esse é um modo de orar. Ali vocês podem também orar a Deus e colocar também a vida de vocês sob os cuidados de Deus. Isso é uma outra realidade. Em terceiro lugar, a gente ora porque a gente sabe que Deus é poderoso para fazer aquilo que nós estamos pedindo para Ele em oração. E é por isso que a gente coloca diante dele. A gente não coloca as nossas orações, os nossos pedidos, agradecimentos diante de um Deus que não pode fazer nada, que é uma estátua. Não, Deus ele é real, ele é aquele que pode fazer em relação a nós e a gente ora com fé. Na fé de que ele pode fazer, não de que ele vai fazer. Isso é um equívoco, na verdade, quando a gente ora no sentido de que Deus vai fazer. Não, a gente ora e crê e confia porque Ele pode fazer. Se Ele vai fazer, são outros 500, porque depende da vontade dEle, não necessariamente a vontade dEle vai ser a minha, porque às vezes nós nos equivocamos nas nossas vontades e a gente erra naquilo que a gente tem vontade de ter, de fazer e tudo mais. Por isso que a gente coloca diante de Deus, porque a gente diz, Deus, olha, eu quero que seja assim na minha vida, mas isso é o meu desejo, mas se não for o teu, então diz que não e fecha as portas para que isso não aconteça, porque se for da minha vontade, às vezes é ruim. Por isso que a gente coloca diante de Deus, porque Ele pode fazer, mas não significa que necessariamente Ele vá fazer, porque às vezes nós nos equivocamos naquilo que nós pedimos para Deus. Em quarto lugar, eu quero dizer como que a gente pode orar. E eu quero trazer algumas instruções bem básicas aqui que vocês podem também utilizar aí como ponto de partida em todas as orações que vocês fazem e não só nas orações agora que vocês vão fazer pelo amigo secreto de oração, né, que vocês têm aí. Aliás, de encorajar vocês, de que vocês pegaram alguém como amigo de oração, eu já peguei o meu, já sei quem é, depois eu vou entrar em contato. E ali nessa oração, de repente, de vocês perguntarem para a pessoa pelo que eu poderia orar por você. Vai lá no WhatsApp, manda um recado, olha, quais são os motivos de oração que você tem aí? Tem alguém doente? Quais são os anseios? Quais são as dificuldades? O que eu posso orar por ti? E depois troca uma ideia com essa pessoa e você pode ser também mais efetivo na oração que você vai estar fazendo por aquele que é o seu amigo secreto de oração. Então, como que a gente pode orar? Eu diria que a gente poderia fazer isso em 5 pontos. Em primeiro lugar, a gente pode, na nossa oração, dizer como que Deus, Ele é grande. Então a gente vai falar das grandezas de Deus. Olha, Deus é grande, poderoso, fez todas as coisas, fez tantas coisas na minha vida. E vocês vão lembrar de coisas que Ele já fez por vocês, como fez pelos queridos de vocês. Em segundo lugar, dizer para esse Deus como que nós somos pecadores, né? De que a gente falha diante da vontade de Deus, a gente desobedece ainda os nossos pais de vez em quando, nós fazemos aquilo que é mal contra as pessoas, contra os nossos colegas, porque em nós habita o pecado ainda, né? E por mais que a gente queira andar com Deus, a gente lá e cá faz alguma coisa que não é legal, e aí de repente a gente se vê de consciência pesada, e a gente se sente mal, isso é pecado. Então a gente coloca diante de Deus, Senhor, eu sou pecador, eu quero reconhecer, olha, lá eu errei, aqui eu pequei, eu quero te pedir, Senhor, perdão. Em terceiro lugar, agradeça a Deus pelas coisas que Ele já tem feito na sua vida, né? Lembre de coisas e circunstâncias aí da última semana, do último mês, da sua história, que você olha para trás e diz, puxa, ali Deus estava, e ali Ele cuidou de mim, cuidou da minha família, e eu quero agradecer por isso. Em quarto lugar, interceda. O que é interceder? É pedir por alguém ou pedir por situações. Peça lá pelos seus queridos, peça por esse seu agora amigo secreto de oração, peça pela sua família, peça pelas situações do mundo, agora por essa situação de pandemia que a gente vive, e pede para que ali Deus ele possa ser Deus e cuidar de cada um nesse tempo, assim, que é tão difícil para tanta gente, né? E nós sabemos que tem pessoas que estão bem sozinhas nesse período. E em quinto e último lugar,
vocês podem encerrar orando o Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensina. E está depois do nosso texto aqui de Mateus 6. Então, se vocês abriram a Bíblia ali enquanto eu falava também, depois dos versículos 9 até o 13, a gente tem a oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, e você pode encerrar com o Pai Nosso. Então, esses 5 pontos, assim, de falar como Deus é grande, de dizer para Deus, olha, eu sou pecador, de agradecer em terceiro lugar pelas coisas que Ele faz e fez por nós, em quarto lugar, de interceder pelas pessoas e pelas causas do mundo e pelo nosso amigo agora secreto de oração, e em quinto lugar, encerrar com o Pai Nosso. Gente, um abraço para vocês, fiquem bem, que Deus abençoe e que vocês possam ali também trabalhar essa que é uma das virtudes do cristão, que é a questão da oração. Assim como a gente precisa de café da manhã, almoço, janta todo dia, a gente precisa orar. O Lutero uma vez dizia que quando ele não tinha situações muito difíceis na sua vida e quando ele não tinha muitas preocupações, ele orava bastante. Mas quando ele não tinha muito tempo e quando ele tinha situações bem duras na sua vida, ele orava mais ainda. Então, quando a gente está passando por tempos difíceis, é o tempo de a gente orar ainda mais, porque ali Deus quer nos ouvir, quer se relacionar com a gente. Ok, galera? Valeu, um abraço para todos. É especial que a gente pode ter esse tempo aí também, apesar da distância. Tchau!